o desentendimento que Paulo e Pedro tiveram acerca do Evangelho. Em uma de suas cartas, Paulo afirma que teve uma discussão com Pedro, pois discordava de um ponto de vista dele. Paulo afirma que Pedro inicialmente não via a necessidade de impor a circuncisão aos gentios. Assim são chamados aqueles que não são judeus, mas que, com o passar do tempo, Pedro cedeu à pressão dos judaizantes em Antioquia, mantendo costumes e práticas do judaísmo e misturando com o cristianismo, com a graça que Cristo deixou. Assim, Pedro se afastou dos gentios, recusando-se até a comer junto deles, o que gerou uma situação de hipocrisia. Paulo se opôs publicamente a Pedro, porque ele acreditava que isso contradizia a mensagem do Evangelho de liberdade em Cristo. Esse episódio é descrito no livro de Gálatas, capítulo 2, do 11 ao 14. Quando Cefas, Pedro, veio a Antioquia e me opus a ele, face a face, porque era repreensível. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando chegaram, retirou-se e separou-se, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, a ponto de Barnabé também de se deixar levar pela sua dissimulação. Quando vi que não estavam andando corretamente de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se você, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, como pode obrigar os gentios a viver como judeus? Para Paulo, a circuncisão, como qualquer outra prática da lei de Moisés, não era necessária para a justificação diante de Deus. O que importa, de acordo com suas cartas contidas nos textos bíblicos, é a fé em Cristo. Paulo reforça sua posição contra a circuncisão, afirmando que a justificação vem pela fé e não pelas obras da lei. Gálatas 5, 2 ao 6. Marquem isto. Eu, Paulo, digo-vos que, se deixardes circuncidar, Cristo que de nada vos aproveitará. De novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vós que procurais ser justificados pela lei, separaste-vos de Cristo, caístes da graça. Pois nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Portanto, Paulo e Pedro, embora ambos pregassem o Evangelho de Cristo, tiveram uma divergência prática quanto à circuncisão. Pedro inicialmente estava mais aberto à ideia de que a circuncisão não era necessária para os gentios, mas cedeu à pressão de outros cristãos judeus. Paulo, por sua vez, defendeu veementemente que a salvação é pela graça e pela fé em Cristo, não pelas práticas como a circuncisão. Paulo, em sua carta, insiste que a liberdade em Cristo deve prevalecer sobre as normas e tradições judaicas, como a circuncisão, que não tem mais valor para os cristãos.